Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, só questões de concurso chegando na área, de novo, novamente, mais uma vez, né? E hoje a gente vai começar a nossa aula aí da Agenda 21 de Silva Jardim. Galera, nosso Instagram tá aqui em cima. Dá uma seguida lá, dá essa força. Nosso Instagram ainda tá bebezinho, tá começando, mas já tem já uma quantidade considerável de gente. A gente também coloca nossos materiais lá, às vezes a gente faz alguma promoção, tá? E não deixa de se inscrever no canal, né? Se inscreve no canal, dá uma curtida aqui no vídeo para ajudar aí na divulgação do vídeo. E também se inscreve, deixa um comentário aqui embaixo, né? Se você gostar do conteúdo. E também coloca a cidade da onde você está falando, clica aqui embaixo, deixa um comentário, fala da cidade tal, para a gente saber até onde nossa informação está chegando, beleza? Me chamo Thiago, vou ser o professor de vocês aqui hoje nessa matéria, beleza? Show de bola? Então, a Agenda 21 é um texto muito simples, né? Ele vai falar praticamente ali da sustentabilidade, né? Como é que deve ser feito a sustentabilidade, né? Geração de empregos, o cuidado com o meio ambiente, né? Então, assim, é um texto muito simples e a gente vai dar uma aula aqui para vocês sobre esse texto. Lembrando que o material de apoio está aqui embaixo. Você tem 50 questões da lei orgânica, 50 questões do estatuto e 73 questões dos conhecimentos gerais. Dessas 73 já está incluído questões aqui sobre a Agenda 21, tá? Então você vai ter 73 questões aí já incluído esse material aqui que a gente está lendo, beleza? Inclusive esse material aqui, ó, vai também, né? Vai também aí no seu material. Deixa eu colocar aqui também o TCE, né? Vou colocar aqui o TCE de 2021. Esse material também vai, né? Ele inclusive ele tá marcado aqui, né? Esse aqui é o de Silva Jardim, ó. Não sei se esse aqui tá marcado. Então, ele vai assim, ó, desse jeito, tá? Marcadinho, para você poder ver as palavras-chave, né? Então, você pode ver as palavras-chave aí. Então, ele vem todo marcadinho assim para você. Então, esse documento vai também, que esse documento aqui fala, né? Se você assistiu a nossa aula anterior, ele fala sobre os aspectos sociais, os aspectos o aspecto histórico, enfim, de Silva Jardim. Aqui esse documento ele fala de tudo. Porque ali no edital está escrito o seguinte, no edital, não sei se o edital está aberto aqui, daqui a pouco eu abro ele aqui. No edital está aspectos geográficos do Brasil, do estado do Rio de Janeiro e de Silva Jardim, tá? Então nesse documento tem tudo, né? Esse documento aqui, o censo dele é de 2021, ele é o mais atualizado, e ele na compra do combo ele vai junto esse documento, esse daqui que a gente vai ler hoje, né? E as questões, beleza? Aí você no combo, você compra ele mais barato. Tem um de cada vez lá e no combo você compra mais barato. O link está aqui na descrição, tá? Para você adquirir essas questões comentadas em PDF, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu sair aqui para tirar minha cara feia daqui. Deixa eu sair daqui, deixa eu centralizar esse texto e vamos começar a nossa leitura aqui de hoje. É um texto muito simples, você vai perceber que ele é muito simples de entender, né? Então, a vida, ela depende essencialmente do que a Terra oferece. O que a Terra oferece? Água, ar, terra, minerais, plantas e animais. Todavia, há algumas décadas, esses recursos naturais vêm dando sinais de esgotamento ou de degradação, principalmente em função do consumo dos seres humanos, que estão se apropriando de cerca de 20% da produção mundial de matéria orgânica. Como um planeta com recursos em grande parte finitos, pode abrigar e prover a crescente população, né? Como um planeta com recursos em grande parte finitos, pode abrigar e prover a crescente população dos seres humanos e as demais espécies que nela vivem, né? Então, como que o planeta pode suportar, né? Ele é finito, como ele pode abrigar, como ele pode prover a crescente população e as demais espécies que nelas vivem.
Então, evidências científicas sobre os crescentes problemas ambientais levaram a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, né, a reunir 113 países. Isso aqui é um ponto importante do texto, tá? Fica atento porque a banca ela pode perguntar algo sobre isso daqui. Banca adora perguntar quantos países, que ano que foi. Ela adora números, né? Em 1972. Em 1972, no primeiro grande evento internacional sobre meio ambiente, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento em Meio Ambiente Humano. Isso aqui também pode ser uma pergunta de prova, né? Você sempre que lê, né, sempre que você fizer uma leitura do texto, você pense como se você fosse um criador de questões, né? Como eu já estou tão acostumado a criar questões aqui, nas só questões de concurso, a gente consegue perceber que no texto existem pontos chaves que pode ser que dali tire uma questão. Então isso é uma forma, uma metodologia de estudar muito eficaz, porque você estuda de forma ativa, né? Você está estudando ali de uma forma que você vai absorver melhor o conteúdo. Então aqui, ó, um evento internacional. Ó, eu já estou pensando aqui na pergunta, né? Qual foi o evento internacional sobre o meio ambiente, né? Aí ela pode colocar Conferência das Nações Unidas, né? Então sempre leia o texto como se você fosse um criador de questões, beleza? Beleza? Então conhecida como Conferência de Estocolmo aqui, ó, outra questão, tá? Deixa eu colocar grandão aqui, ó, Conferência de Estocolmo. Então você vai sempre destacando as palavras-chave do texto e aí você absorve melhor tanto o conteúdo e aí já fica atento ali a uma possível questão de prova, beleza? Uma das conclusões do encontro foi que era preciso rever a própria noção de desenvolvimento. Para tanto, foi criada a Comissão Mundial, olha aqui, olha, Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que em 1987 publicou o relatório Nosso Futuro Comum, no qual foi consagrado o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, a comissão declarou que a economia global, para atender às necessidades e interesses legítimos das pessoas, deve crescer de acordo com os limites naturais do planeta e lançou o conceito de sustentabilidade. E aqui ele vai falar o texto de alguém, alguma citação de alguém. A humanidade tem a capacidade de tornar o desenvolvimento sustentável, de assegurar que ela atenda às necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de satisfazer suas próprias necessidades. Em busca desse novo modelo de desenvolvimento, em 1992, a ONU convocou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, olha ela aqui de novo, realizada no Rio de Janeiro, né, que ficou conhecida como Rio 92. Né, já deve ter aí bastante tempo, né? Tratou-se, na época, do maior evento voltado para o meio ambiente, observe que está sempre voltado para o meio ambiente, até então realizado pela ONU, contando com a representação de 179. Então, né, com representação em, com representação em 179 nações e seus principais dirigentes. Então, um dos principais resultados da Rio 92 foi o documento do programa Agenda 21, que é esse que a gente está lendo agora, que aponta o desenvolvimento sustentável como caminho para reverter tanto a pobreza quanto a destruição do meio ambiente. O documento lista as ações necessárias para deter, ou pelo menos reduzir, a degradação da terra, do ar e da água e preservar as florestas e a diversidade das espécies de vida. Então, trata da pobreza e do consumo excessivo, ataca as desigualdades e alerta para as necessidades, para a necessidade de políticas de integração entre questões ambientais, sociais e econômicas.
Então, em seus 40 capítulos, o documento detalha as ações esperadas do governo que se comprometeram com a Agenda 21 e os papéis que cabem a empresários, sindicatos, cientistas, professores, povos indígenas, né? Empresários, mulheres, jovens e crianças na construção de um novo modelo de desenvolvimento para o mundo. Então, mais de 2/3, ele vai falar aqui da Agenda 21 local. Mais de 2/3 das declarações da Agenda 21 adotadas pelos governos nacionais participantes da Rio 92 não podem ser cumpridos sem a cooperação e o compromisso dos governos locais. Em todo o documento há uma forte ênfase na ação local e na administração descentralizada. Mais precisamente, a ideia de elaboração das agendas 21 locais vem do capítulo 28 da Agenda 21, o qual afirma que é no nível local que as ações ocorrem concretamente. Assim, as comunidades que usam os recursos naturais para a sobrevivência é que podem ser mais eficientes mobilizadas para protegê-los. Então, a Agenda 21 local é um processo de elaboração de políticas públicas aqui, ó um ponto-chave aqui do texto. O que é a Agenda 21 local? É o processo de elaboração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável e da implementação por meio da formação de parcerias entre autoridades locais e outros setores, orientando os rumos ao futuro desejado. Então, isso aqui, com certeza, pode ser uma questão de prova, ficar atento, tá? O processo de construção da Agenda 21 local se inicia com o levantamento dos problemas, preocupações e potencialidades de cada território, seguindo da elaboração de um plano local de desenvolvimento sustentável, de forma consensual e com ampla participação de todos os setores da sociedade. Então, a construção da Agenda 21 local se dá por meio de fóruns da Agenda 21. Espaços de diálogo onde representantes, esses fóruns aqui, né, são espaços de diálogo onde representantes de diversos setores da sociedade se reúnem regularmente para acompanhar a construção das agendas 21 locais e a viabilização dos planos locais de desenvolvimento sustentável. A construção da Agenda 21 locais, a construção de agendas 21 locais é um processo contínuo e não um único acontecimento, documento ou atividade. Olha aqui um ponto-chave também. Tá? Isso aqui é um ponto-chave do texto. Não existe uma lista de tarefas a executar, mas uma metodologia que envolve uma série de atividades, ferramentas e abordagens que podem ser escolhidas de acordo com as circunstâncias e prioridades locais e que deverão ser constantemente trabalhadas e atualizadas. Isso aqui, esse texto, essa parte aqui toda é importante para você ler, beleza? Então aqui a gente vai descendo. O processo de elaboração da Agenda 21 brasileira se deu entre 1996 e 2002 e foi coordenado pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, que são as CPDs. Durante esse período, cerca de 40 mil pessoas em todo o país foram ouvidas em um processo que valoriza a participação cidadã e democrática. Então, no ano seguinte ao término de sua elaboração, a Agenda 21 brasileira foi alocada como parte integrante do Plano Plurianual, né, do governo federal, o que lhe proporcionou maior força política e institucional e deu-se início à fase de implementação. Então, a Agenda 21 brasileira cita 4 dimensões aqui, essa parte é importante também, 4 dimensões básicas no processo de construção do desenvolvimento sustentável. Quais são essas dimensões? A dimensão ética, né? Demanda que se reconheça, né, o que está... Então, ela demanda, né, que se reconheça a ética, né, que o que está em jogo é a vida do planeta, no planeta, e a própria espécie humana. Tem a dimensão temporal, né, que determina a necessidade de planejamento a longo prazo, rompendo com a lógica imediatista. Tem a dimensão social, que expressa o consenso
de que o desenvolvimento sustentável só poderá ser alcançado por uma sociedade democrática e mais igualitária, e tem a dimensão prática, né, que é colocar a mão na massa, reconhece que a sustentabilidade só será conquistada por meio da mudança de hábitos de consumo e de comportamento, né? Então a pessoa não é apenas falar sobre sustentabilidade, é realmente uma mudança nos hábitos e no consumo, nos hábitos de consumo e no comportamento. Assim como nos demais países, a Agenda 21 brasileira não pode ser cumprida sem a cooperação e o compromisso dos governos locais. Então aqui o complexo, a gente vai falar da Agenda 21 Comperj, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que é a Comperj. Um dos principais empreendimentos da Petrobras no setor petroquímico está sendo construído no município de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. É um ponto-chave aqui também do texto, tá? Quando entrar em operação, o complexo agregará valor ao petróleo nacional e reduzirá a necessidade de importação de derivados e produtos petroquímicos. Além disso, atrairá novos investimentos e estimulará a criação de empregos diretos, indiretos e, por efeito, renda, modificando o perfil socioeconômico da região do leste fluminense. Então, para mais informações, você pode acessar aqui ó, o site da Comperj, beleza? E aqui é onde ela está sendo, né, a área de atuação, que é entre Cachoeira de Macacu, Itaboraí, esses lugares aqui. Tá? E aí ele vai falar da Agenda 21 locais na região. O projeto Agenda 21 Comperj é uma iniciativa de responsabilidade socioambiental da Petrobras, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que formam o grupo gestor do projeto. É parte do programa de relacionamento que a companhia está promovendo junto aos 15 municípios, olha assim, informação importante aqui também, localizados nas proximidades do Comperj, que é Cachoeira de Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Saquarema, Silva Jardim, Tanguá e Teresópolis. Juntos, este município representa uma área de 8.116 km², com mais de 8 milhões de habitantes. Essa informação aqui é importante, tá, galera? São 15 municípios. Ó. Muito provavelmente ela não vai exigir que você grave todos os municípios, mas eu não duvido nada de banca, tá? Então são 15 municípios e os municípios são esses aqui. A área também é importante você gravar, tá? E são 8 milhões de habitantes, dos quais 6 milhões correspondem à população do município do Rio de Janeiro. Beleza? Então vamos seguir. O objetivo do projeto é criar e fomentar processos da Agenda 21 locais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável em toda a região e melhorando a qualidade de vida de seus habitantes hoje e no futuro. Então, o projeto Agenda 21 Comperj foi realizado simultaneamente em todos os municípios participantes, com exceção do Rio de Janeiro. Este município, ó, lembrar disso aqui também, este município se encontra na fase de consolidação municipal, devido à complexidade local e aos planos de preparação para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 ainda em elaboração. Na verdade, já aconteceu, né? Esse texto aqui foi, né, tá um pouco desatualizado. Então, a descrição do documento está aqui no site, né? Pode ser encontrado aqui no site. Com o lançamento das agendas e a implementação dos fóruns, né, em cada município, o projeto é encerrado e os fóruns passam a ser acompanhados pelo programa Petrobras Agenda 21 e a se relacionar diretamente com a Comperj, né? Então, uma vez finalizada, as agendas 21 passam a ser uma referência para a implementação de políticas públicas e ações compensatórias e de responsabilidade socioambiental de empresas que deverão se instalar na região. E aí tem as premissas, né? O projeto Agenda 21, Comperj adota as premissas de construção de agenda preconizadas pelo Ministério
do meio ambiente, MMA. Abordagem, então esses aqui são as premissas, né? Vai existir então uma abordagem multissetorial, então são vários setores, né? E sistêmica, que envolva as dimensões econômica, social e ambiental. A sustentabilidade progressiva também é uma premissa, né? Progressiva e ampliada, ou seja, a construção de consensos e parcerias a partir da realidade atual para o futuro desejado. Planejamento estratégico participativo, né? Então, a Agenda 21 não pode ser um documento de governo, mas um projeto de toda a sociedade, né? Um projeto democrático. Envolvimento constante dos atores no estabelecimento de parcerias aberta à participação e ao engajamento de pessoas, instituições e organizações da sociedade. Processo tão importante quanto o produto e consensos para a superação de entraves do atual processo de desenvolvimento. E aí tem a organização da sociedade, né? O projeto, ele substitui, o projeto Agenda 21 Cooperj, ele substitui a divisão partidária da malha social entre governo e sociedade civil, né? Então aqui existe, né, a divisão partidária, então ele substitui, né, porque é uma organização da sociedade, então vai envolver ONGs, vai envolver, né, sindicato, vai envolver o povo, né, na verdade, né? Comumente adotada pela divisão em 4 setores: o público, o privado, sociedade civil organizada e a comunidade. Então aqui ele fez uma tabela, né? Ele fez uma tabela aqui, ó, no intuito de identificar mais detalhadamente as demandas locais, fortalecendo a representação dos diversos segmentos. E aí tem o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor e a comunidade. E aí quem faz parte do primeiro setor? É as prefeituras, as câmaras de vereadores, poderes legislativo, judiciário, órgãos e empresas públicas. Então esse é o primeiro setor. É o envolvimento de todos os setores, né? Talvez com uma ênfase maior nesse setor aqui, tá? Mas envolve todos os setores. Então, empresas de capital privado, associações e federações do setor produtivo. Esse aqui é o segundo setor. Já o terceiro nessa tabela são as ONGs, são os sindicatos, associações de classe, clubes, fundações. E a comunidade são associações de moradores, aqui já envolve o povo, né? Pescadores, cidadãos em geral, né? Aí qual é a metodologia? A metodologia do projeto é constituída em 5 etapas. A primeira etapa é a mobilização da sociedade, né? Então vai mobilizar essa galera aqui, né? A segunda etapa é a construção coletiva, então é uma construção que envolve todos ali, né? Uma construção coletiva. A consolidação municipal, ou seja, a união do município vai consolidar ali a construção coletiva. A formalização dos fóruns locais. Os fóruns é onde vai se debater, né, esses temas. E a finalização das agendas. Então, a descrição resumida dessas etapas e dos produtos delas resultantes, essas etapas aqui, você encontra nesse site aqui, ó, agenda21.compers.com.br. Você vai ver os detalhes dessa mobilização da sociedade, construção coletiva, né? Então, para executar as 4 primeiras fases, foram contratadas por meio de licitação 4 organizações não governamentais. Aí vem aqui, ó, um ponto-chave do texto: Instituto Ipanema, Instituto de Estudos da Religião, ISER, Roda Viva e Associações de Serviços Ambientais, que é o ASA, e encarregadas da mobilização dos setores sociais e da facilitação de oficinas. Então, para o acompanhamento da fase de finalização das agendas, incluindo redação, diagramação, impressão e eventos de lançamento, foram contratados consultores especializados. Então, como resultado desse processo, as diferentes demandas da sociedade foram identificadas e sistematizadas em um mapeamento detalhado do cenário local, contemplando, né, anseios, propostas, visões dos 4 setores dos municípios abrangidos. Então, com a sociedade local representada nos fóruns de maneira paritária e com um objetivo comum, foi possível construir os planos locais de desenvolvimento sustentável. Então, a sociedade local, né, representada nos fóruns, beleza? Eles são representados, a sociedade local, pelos fóruns, beleza? Show. Aqui ele vai mostrar, né, que ao final das 5 etapas, a Agenda 21 Cooperj compõe um mosaico do contexto regional
e oferece uma visão privilegiada do cenário no qual o complexo petroquímico será instalado, indicando as potencialidades que podem ser aproveitadas em benefício de todos, fortalecendo a cidadania e a organização social. Então aqui é uma etapa, né? Aqui ele vai mostrar uma tabela, vou abrir ela mais aqui, né? Aqui, ó, uma etapa é a mobilização da sociedade, ele vai mostrar a data aqui, ó, março de 2007 a janeiro de 2008, quais são as atividades. Caravana Copérgia em cada município para. Aí ele vai falar, apresentar o Copérgia, os projetos da Agenda 21 e as demais ações planejadas para a região. Aí vai identificar as lideranças e atores estratégicos locais, sensibilizar e mobilizar os setores, né? Envolver a comunidade no processo, como a gente já aprendeu, divulgar o calendário de eventos relacionados à Agenda 21. Quais são os resultados dos produtos na região? Então, são 15 caravanas, aqui é como se fosse um planejamento, né? O que vai ser feito? Vai apresentar, vai identificar. Quantas caravanas terão? 15 caravanas. Isso aqui pode ser um ponto-chave do texto também, tá? São 1.589 representantes do poder público. Aí ele vai falar quantos representantes tem, né? 900 aqui da iniciativa privada, 850 do terceiro setor, que é esse aqui, né? O terceiro setor é as ONGs, os sindicatos, e 5.000 munícipes em geral, movimentos populares e associação de moradores mobilizados para a fase seguinte do processo. E aí tem um fórum regional da Agenda 21 Copérgia, criado em reunião com presença de 2.700 pessoas, né? Então isso aqui, né, qual é a responsabilidade? MMA, como a gente já viu aqui, ó, MMA, né, que não tem nada a ver ali com, né, que é o Ministério do Meio Ambiente, tá? Tem o CEA, tem a Petrobras, grupo gestor e a coordenação e responsabilidade operacional. E aqui ele vai mostrar a construção coletiva, janeiro a setembro de 2008, é como se fosse um guia de programação, né? Aí vai ter 6 reuniões por setor para cada município aí ele vai falar, fortalecer os setores, identificar interesses, promover o alinhamento da visão de cada um sobre o município. Aí vai realizar um levantamento das percepções setoriais, que são as LPS, né, identificando preocupações e potencialidades. Aí vai elaborar um plano de ação setorial, vai eleger 7 representantes para cada setor, né? E aqui na região são 369 reuniões ordinárias. Ordinárias quer dizer que existe uma ordem, né? Existe né? É uma reunião cotidiana, né? Não é uma reunião extraordinária, como está aqui, ó. Extraordinária é quando tem uma reunião que está fora da ordinária, né? Por isso que se chama extraordinária. Aí tem 292 representantes eleitos para participação nas atividades da fase seguinte. E assim ele vai explicando quem são a responsabilidade, né, desse agendamento, dessa participação aqui. Aí aqui vai mostrar as ONGs, ó, Ipanema, ISE. Essas ONGs aqui é bom você gravar, tá? Essas ONGs aqui é interessante você gravar. Eu sugiro que você grave tudo, né? Mas existem pontos chaves. Aí ele vai mostrar mais uma vez a tabela, né? Aí a consolidação municipal vai de novembro de 2008 a junho de 2009. Aí vai ter 2 oficinas com representantes dos 4 setores de cada município. Aí ele vai falar para integrar os setores, orientar para um objetivo comum. Qual é a região? 30 oficinas e 20 horas cada, né? Aí vai ter em cada município consenso acerca das preocupações, potencialidades, né, plano de ação, primeira versão de vocação, né, propostas de ação. Então aqui, né, ele vai te explicar como é que será esse processo, né, para assim, de forma esquematizada, para saber quais são os temas, quem organiza, quantas pessoas. Então nessa tabela aqui você tem essa informação, né? Então, o processo nos deu melhor conhecimento das riquezas do município. Precisamos nos mobilizar e, acima de tudo, sermos responsáveis com os membros da Agenda 21 local. E aqui, mais uma vez, a tabela, né? Eu sugiro que, assim, eu não sei se a banca vai pedir informações da tabela, mas como ela tem informações assim, ó, 28 oficinas, né, comitê regional, eu sugiro que você dê uma lida, né, passe o olho, mas assim, muito improvável que ela coloque questões dessa tabela, mas não custa nada você dar uma lida, beleza? Então, vamos continuar aqui. Não, aqui tá melhor.
processo aí vai falar dos desafios e lições aprendidas, né? Então, o processo participativo são sempre muito complexos. A ordem de grandeza desse projeto, que são 15 municípios, lembrar dessa informação, envolvidos a mais de 8 mil participantes diretos, se por um lado tornava mais estimulante, por outro aumentava os desafios para o sucesso da iniciativa. Então ele está mostrando aqui os desafios, né, e as lições aprendidas com esse projeto, né, o que, que foi de desafio, o que, que foi de estimulante, o que, que foi de sucesso. Né? Então o primeiro deles foi o fato de se tratar de um projeto iniciado pela Petrobras, tendo como elemento definidor do território de atuação os municípios influenciados pela implementação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que é a Comperj. Em geral, processos da Agenda 21 local são iniciados pelo poder público municipal ou por organização da sociedade civil, sendo por vezes mais difícil obter a adesão do segundo setor. Além disso, empresas do porte da Petrobras despertam resistências e expectativas, muitas vezes desmedidas. No entanto, a atenção dedicada ao projeto, coordenado e acompanhado pela Petrobras, e a transparência na condução dos processos minimizaram posturas negativas e foram decisivas para conseguir o comprometimento de todos os participantes. Então, a inovação metodológica de iniciar o trabalho dividindo os segmentos sociais foi bem sucedida, proporcionando que os interesses ficassem bem definidos e alinhados internamente nos setores, depois igualmente representados. Embora o sistema simplificado de indicadores, os vetores qualitativos precise ser aperfeiçoado. Ficou clara a sua utilidade para que todos tomassem conhecimento do conteúdo da Agenda 21. No entanto, a complexidade de alguns temas e a falta de correspondência de outros com a realidade local dificultaram a compreensão de alguns participantes. Então, o tempo dedicado às etapas iniciais constituiu uma limitação para uma melhor identificação de lideranças representativas, para que novas pessoas se incorporassem no processo e para a capacitação dos participantes em tantos e tão variados temas. Estes percalços foram trabalhados nas etapas seguintes. Outra questão foi o equilíbrio delicado entre usar a mesma metodologia para todos os municípios e fazer as adaptações necessárias às diferentes realidades encontradas. Quanto mais o processo evoluía, mais as diferenças se acentuavam. Mesmo assim, foi possível alcançar um resultado que reflete as peculiaridades de cada município e o grau de maturidade de cada grupo, mantendo uma estrutura semelhante e apoiando a todos da mesma forma. A construção do consenso em torno das preocupações, potencialidades e ações identificadas foi bem sucedida graças à concordância em torno de objetivos comuns, ao estabelecimento de regras claras e à ação de facilitadores experientes. A consolidação de fóruns requer uma boa compreensão do que é representatividade e o tempo para esta que se desenvolva. O debate sobre o regimento interno foi um momento rico e determinante para a sustentabilidade dos fóruns. Assim, foi encaminhado sem pressa, com foco nos valores que cada grupo desejava adotar e por meio do desenvolvimento de critérios para a tomada de decisões. Então, a criação de um portal com um site para cada município, com notícias atualizadas, divulgação de oportunidades, editais e boas práticas, biblioteca, vídeos e ferramentas de interatividade, como o chat, traz inúmeras possibilidades de comunicação, funcionando como uma vitrine de projetos e uma janela dos fóruns para o mundo. Além de democratizar e dar transparência às atividades de cada fórum local, o portal proporciona a troca de experiências entre eles, criando uma sinergia para seu desenvolvimento. As limitações de acesso à internet na região são uma barreira que esperamos que seja superada em breve. Então aqui ele está falando, né, das dificuldades, das barreiras, dos pontos positivos e dos pontos negativos. Finalmente, a integração entre os saberes técnico e popular, em um dos aspectos mais gratificantes do processo, foi conduzida cuidadosamente com a construção dos textos das agendas a partir do contato constante com os fóruns. As preocupações e potencialidades indicadas
por consenso nas reuniões, foram suplementadas por informações técnicas obtidas de diversas fontes com o intuito de pesquisa, prefeitura e agências governamentais diversas. Então, o processo de consulta continuou durante a etapa de finalização da agenda, sempre que as informações coletadas divergiam da percepção dos participantes e quando incongruências ou questões técnicas eram identificadas, os consultores se dedicavam a dirimir as dúvidas, ou seja, diminuir, por telefone, e-mail ou em reuniões presenciais. Então, os fóruns também se empenharam em qualificar, prestar atenção aqui nos fóruns, né? Se empenharam em qualificar o trabalho realizado, que foi aprimorado progressivamente. A evolução desse processo deve ser verificada nos documentos postados no site de cada município na internet. Ao longo do processo, foram necessárias diversas adaptações naturais em processos participativos, já que estes, por sua natureza, não ocorreram exatamente de acordo com o planejado. Todos os envolvidos aprenderam a flexibilizar e as suas expectativas e atitudes em prol do bem comum. O resultado que apresentamos agora é a síntese deste percurso de mais de 3 anos, durante os quais foram construídas novas relações e aprofundando o entendimento de todos os envolvidos sobre o modelo de desenvolvimento almejado para a região. Então, a diversidade é uma premissa de sustentabilidade e, assim, com a participação, demanda transparência e responsabilidade individual e coletiva pelos resultados alcançados. Então, um processo de Agenda 21 local é a construção participativa do consenso possível entre interesses diversos com objetivo comum. Aqui, uma parte importante do texto. É a construção, né, o processo da Agenda 21 local é a construção participativa do consenso possível entre interesses diversos com o objetivo comum de promover a qualidade de vida, justiça social, sem perder de vista os limites impostos pelo planeta e tendo um futuro sustentável como horizonte comum. Então, a Agenda 21 publicada é o início da jornada rumo a este futuro. Então, aqui é a galera, né, membros e facilitadores do Fórum da Agenda 21 de Silva Jardim. Essa galera aí, beleza? Então, aqui, galera, a gente chega num ponto que provavelmente a gente já viu lá quando a gente falou da história de Silva Jardim, né? A gente já falou, já passou aqui a área total, que essa aqui está desatualizada, então não siga lá o que está no site da prefeitura, a população a mesma coisa, né? Aqui a economia tem serviços, indústrias, comércio e agropecuária. O PIB é de 160 milhões, de acordo com o IBGE, censo aqui de 2008. Se tiver essa informação no site da prefeitura, mantenha o que está lá, pelo menos eu faria isso, né? Porque aí se eu entrar com recurso, eu tenho um respaldo, porque está no site da prefeitura, né? Participação do PIB estadual, que é 0,04, né, que aqui é um censo de 2007. Aí aqui ele fala o que é produto interno bruto. Ele está falando aqui, ó, que é um indicador que mede a produção de um território segundo 3 grupos principais: agropecuária, né, agropecuária, que aí tem a agricultura, extrativa, vegetal e pecuária, tem a indústria, né, que é extrativa mineral, transformação, serviços industriais de utilidade pública e construção civil e serviços, né? E tem os serviços, que é o comércio, transporte, comunicação e serviços da administração pública, entre outros. Beleza? Então aqui ele é um texto que praticamente a gente já deu essa aula, né? Ó, localizado no estado do Rio de Janeiro, em regiões de Baixada Litorânea, o município possui o maior número de reservas particulares de patrimônio natural, né? Silva Jardim abriga uma das maiores áreas de Mata Atlântica preservada do estado. 95% do seu território fazem parte da área de proteção ambiental, que é a APA, e da bacia do Rio São João, né, que a gente falou desse rio, inclusive. Nele também se localiza a reserva biológica dos Poços das Antas. A gente falou também desse Poço das Antas, né? Então, Silva Jardim conta com o segundo maior reservatório de água doce do estado, a represa Juturnaíba, que a gente falou também, que é aliada aos rios nascentes que fazem parte da bacia de São João, juntamente com a microbacia hidrográfica do rio Bacaxá e do rio da Onça. Abastece 8 municípios da região ao redor. Então, essa parte aqui vai falar basicamente da história, né?
Então, perceba que a Agenda 21 é basicamente aquele texto ali, né? Aí aqui ele vai falar o processo de construção da Agenda 21 local em Silva Jardim. Aí aqui a gente já vai entrar numa parte importante do texto, beleza? Então, em 9 de janeiro de 2007, ó, ponto-chave aqui do texto, a caravana Copérgia da Petrobras visitou Silva Jardim para divulgar o empreendimento e as ações de relacionamento propostas para a região, convidando lideranças a participar do processo de construção da Agenda Local 21. Em 25 de setembro daquele ano, em reunião em Itaboraí, com a presença de cerca de 2.700 pessoas dos 14 municípios do entorno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, foi escolhido um representante de cada segmento social, governo, empresariado, ONGs e comunidades, por município para formar um fórum regional da Agenda 21 Copérgia. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então vamos seguir aqui. Ó, assim, cada município tinha 4 representantes nesse fórum que ficou responsável pelo monitoramento dos encontros e pelo andamento das agendas 21 municipais. O fórum regional tinha caráter consultivo ao grupo gestor e a tarefa de facilitar a integração de ações regionais ou de grupos de municípios. Em dezembro de 2007, 4 ONGs, olha as ONGs aqui, ó, ASA, Instituto Ipanema, é bom você gravar isso daqui, Instituto Roda Viva e ISER, iniciaram o trabalho de mobilização específica para cada setor, utilizando as estratégias mais adequadas a cada um. Em Silva Jardim, o início do processo de construção, a Agenda 21 Copérgia, foi dificultado pelo receio dos participantes de que o trabalho pudesse vir a prejudicar o desenvolvimento da Agenda 21 local, em curso no município havia 2 anos. Após um seminário com a presença de 4 ONGs, o trabalho começou a fluir melhor, embora ainda lentamente. Outro fator a ser considerado é a instabilidade política local observada no período. Então, segundo os integrantes do fórum no município de Silva Jardim, não existia a cultura de participação popular para a construção de políticas públicas, não existia a participação do povo, né? A primeira experiência aconteceu na elaboração do plano diretor em 2006. Entre aqueles que frequentaram o processo desde o início, houve algumas mudanças de comportamento. Então passaram a compreender a importância da colaboração e das parcerias. Os setores foram integrados, tornando-se mais objetivos e conscientes da realidade local e da dinâmica social do município. Em janeiro de 2008, iniciou-se uma rodada de 3 reuniões para o levantamento das percepções de cada segmento, utilizando vetores qualitativos elaborados a partir da metodologia do Instituto Ethos para a promoção do desenvolvimento sustentável em empresas. Entre ferramentas, esta ferramenta definiu uma escala que possibilitou a identificação do estágio no qual o município se encontrava em relação a cada um dos 40 capítulos da Agenda 21, ajudando os participantes a planejar aonde gostariam de chegar. Então, após a leitura do título, dos capítulos e da descrição de cada estágio, era solicitado aos participantes que escolhessem aqueles que melhor retratassem Silva Jardim. Nas 2 reuniões seguintes, os resultados orientaram a produção de um painel de preocupações e potencialidades locais. Foram realizados mais 3 encontros por setor, nos quais os participantes definiram as ações necessárias para prevenir ou mitigar as questões identificadas como preocupações e para aproveitar da melhor forma possível as potencialidades levantadas. Na última dessas reuniões, cada setor indicou 5 representantes e 2 suplentes para compor o fórum da Agenda 21 de Silva Jardim, totalizando 28 componentes. Olha só, outra informação importante aqui, gravar essa informação, tá? Então, a fase de consolidação do processo foi o momento de reunir os 4 setores para consolidar coletivamente as potencialidades e preocupações apontadas por cada um deles. Em 25 de novembro de 2008, os representantes de Silva Jardim viajaram até Rio Bonito para trabalhar nas oficinas de consolidação. A partir dela, os resultados setoriais foram estruturados e o Fórum da Agenda 21 de Silva Jardim ficou constituído. Beleza? Show de bola. Em 5 de abril de 2008 foi realizada a oficina para iniciar os processos de construção de vocação
e visão do futuro, consolidar as ações em propostas e iniciar o seu detalhamento. Este trabalho foi realizado com uma nova estrutura, agrupando 40 capítulos da Agenda 21 Global, conforme suas afinidades, em ordem física, ordem ambiental, ordem social, ordem econômica, meios de implementação, divididos em temas. Outro ponto importante do texto. Em 25 de maio de 2009, foi realizada uma oficina em Silva Jardim para atualizar os trabalhos e fortalecer o fórum. Nesse período também foi desenvolvido o portal na internet, voltados para a comunicação de fóruns e divulgação de projetos em seus resultados, que é esse site aqui, né? Com um site para cada município, atualizados frequentemente. Eles dispõem de uma área interna com ferramentas de comunicação e permitem ali o contato entre os membros do fórum. Em novembro de 2009, foram contratados 4 consultores para desenvolver e implementar uma metodologia de fortalecimento de fóruns e trabalhar na elaboração da agenda. Em 2010, após uma análise de resultados alcançados, iniciou-se uma nova rodada de oficinas para aprimorar o trabalho. Em Silva Jardim, foram realizadas 4 reuniões para a revisão do trabalho, apresentação do site e um acompanhamento mais constante, com o objetivo de ajudar na construção do regimento interno e na mobilização. Aí, em 19 de março, 1º de outubro e 3 de dezembro de 2010 e 18 de abril de 2011, foram realizadas reuniões com todos os coordenadores para promover a troca de experiências e fomentar ações regionais estratégicas. Então, aqui é a primeira reunião dos coordenadores dos fóruns da Agenda 21 Copérgia. Então, tá a galerinha aí, ó. A Agenda 21 Silva Jardim, né, para ler a agenda. Então, esse trabalho é o resultado do empenho e esforços voluntários de moradores de Silva Jardim, técnicos e consultores, que atuaram em conjunto com técnicos e consultores nas diversas fases do projeto. O trabalho foi dividido em 5 ordens e 24 temas. Olha outro ponto aqui importante, referente aos 40 capítulos da agenda. Cada tema apresenta a situação do município de acordo com os dados e informações mais recentes. Então, eixos estruturais, aqui na ordem ambiental, né, os temas recursos naturais, recursos hídricos, biodiversidade e mudanças climáticas. Capítulos da Agenda 21 Global, aqui tem os capítulos que falam sobre isso. Né? Ordem física, aí vai falar da ordem social, da ordem econômica, né? A geração de renda, agricultura, indústria e meios de implementação, que são as ciências, tecnologia, recursos financeiros. E aqui você vai ver quais são os capítulos, né, que vai abordar esses temas aqui. Beleza? Então, estão elencadas também e evidenciadas por fontes em itálico as preocupações dos moradores e as potencialidades do município, conforme percebida e apontada por censo pelos participantes do processo. Né? Show de bola. Então aqui a gente vai dar uma pulada aqui, a gente vai falar dos vetores qualitativos e os 40 capítulos da Agenda 21 de Silva Jardim. Então essa tabela aqui, ela vai mostrar, né, os resultados da consolidação das percepções de todos que participaram na fase de construção dessa Agenda 21 de Silva Jardim, avaliando a situação do município em relação a cada um dos capítulos. Então, aqui o 1 vai ser quase nada foi feito, o 2 já existiam ações encaminhadas, o 3 já há alguns resultados e o 4 estamos satisfeitos. Então, aqui nessa tabela, você vai ver o preâmbulo está aqui chegando no número 3, né? Então, o número 3 é o quê? Já há alguns resultados. Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento das políticas internas. Então, está aqui no 1, o 1 quase nada foi feito, né? Combater a pobreza, quase nada foi feito. Mudar os padrões de consumo, quase nada foi feito, né? Dinâmica demográfica e sustentabilidade já está aqui no 2, né? Promover assentamentos humanos sustentáveis já está no 2. O 3 aqui, ó, combater o desflorestamento, ó, já está no 3 aqui, ó. O 3 é o quê? O 3 já há algum resultado. Então tem algumas coisas que deram resultado, tem outras que não deram resultado nenhum. Né? Conservar a diversidade biológica, ó, conservar a parte né, ambiental,
ela é muito preocupada, né? O município ele é muito preocupado com isso, né? Então aqui você vai ver a tabela, ó, gerenciar a forma ambiental sustentável, os resíduos perigosos, incluindo a prevenção de tráfico ilegal internacional de resíduos perigosos, nada foi feito, né? Aqui já está no 2, fortalecer o papel dos princípios grupos sociais. Aqui já está no 2. Vamos ver o que está no 3. Ó. Promover a educação, consciência pública e treinamento. Então, acho que foi até o 4. Não, foi até o 3. Ó. E nenhum foi até o 4. Dos 40 pontos, não, nenhum foi até o 4. Então, aqui ele vai falar da vocação, né? Aqui a vocação, né? Aqui ele vai falar que é uma visão. Sem ação não passa de um sonho. Ação sem visão é só um passatempo, mas uma visão com ação pode mudar o mundo. Então, a vocação, ó, outra parte importante, é o conjunto de competências, recursos e produtividade local de um município em todas as áreas, econômica, ambiental, artístico-cultural, turística e educacional. A visão de futuro define o que se espera do município no futuro, inspirando e motivando as pessoas a fazer as melhores escolhas nos momentos de decisão e enfrentar com perseverança a espera pelos resultados. Então, os participantes do processo de construção da Agenda 21 Silva Jardim fizeram uma série de reuniões para construir a vocação e visão do futuro do município. Um primeiro resultado foi revisto na oficina local, sendo que o município ainda trabalha para chegar na versão definitiva. Então, qual é a vocação? Tem grande extensão geográfica, né, o município. Turismo ecológico devido à fartura de belezas naturais e biodiversidades aliadas à preservação ambiental, né, concentração da Mata Atlântica. Esse assunto aqui também é importante, né, porque eles se entrelaçam, né, a Agenda 21 se entrelaçam ali com os aspectos sociais, econômicos, ambientais do município. Então é bom até que eles se entrelacem, porque você acaba também adquirindo um conhecimento atrelado ao outro, né? Então, o município com o maior RPNs do Brasil, com atividades econômicas, não? Polo de pesquisa sobre a biodiversidade devido à presença de micro-leão-dourado. Micro-leão-dourado não, pelo amor de Deus. Mico-leão-dourado, a maior área de preservação da espécie. Olha aí um ponto importante aqui do texto, né? Tanto para a parte lá que fala dos aspectos ambientais. Então, ele tem um polo de pesquisa sobre a biodiversidade, né? Devido à presença do mico-leão-dourado. Agronegócio, arquitetura, não, aquicultura, né? Peixes, camarão e rã. Recursos hídricos em abundância, né? Represa, lagoa de Juturnaíba, fontes de águas minerais, artesanato local, então são potencialidades do local aqui de Silva Jardim. Grande quantidade de atrativos com potencial para turismo ecológico, aventura rural, existência de trilhas e caminhadas, históricos de esporte náutico, né? Qual é a visão? Ser um município organizado, estruturado. Isso aqui, a visão, quer dizer, o que ele busca alcançar, né? Ser um município organizado, estruturado, capacitado e conscientizado de sua identidade. Um município verde. Ser um município que sabe atrair, gerenciar recursos financeiros e ter cobertura de 100% do saneamento básico. Beleza? E também ter manejo sustentável dos recursos naturais, ter excelente sistema educacional atendendo a vocação local, ser município com identidade cultural fortalecida, né? Ter artesanato local fortalecido, reconhecido com identidade, gerando renda, agregando valor a partir dos recursos naturais, ter população capacitada, né? Trabalhando e gerando renda dentro do município com independência financeira, ter central de vendas de produção local, artesanato e agronegócios, etc. Ter turismo organizado, atraindo e agradando visitantes de todo o Brasil, ecológico, aventura e rural. Ter condomínios e serviços para a terceira idade, né? Ter referência em indústrias não poluentes, comércios e serviços sustentáveis, tornar-se reconhecido nacionalmente a partir de suas vocações e ser polo de esporte náutico. Beleza? Aí aqui embaixo, galera, ele vai começar aqui o ponto 1 da ordem ambiental. E aí ele vai falar, né? Talvez a gente consiga dar essa aula aí na próxima, mas isso aqui é bom. Ele vai falar aqui quais são a abundância de recursos naturais. Aqui a gente já falou, inclusive, né? Então, assim, é bom dar uma pincelada aqui nesses assuntos, né? Porque aqui, basicamente, a gente já falou tudo, né? O desmatamento, a área, né? Quais são
as pastagens, né, do município. Talvez a gente, uma próxima aula, a gente dê aqui os recursos hídricos, né, aqui de Silva Jardim, né? Silva Jardim é conhecido pela abundância de recursos hídricos, né, que está inserida aqui. Esse texto a gente já leu, né? Então aqui vai ficar um texto mais repetitivo. Então, assim, se vocês sentirem necessidade, ó, a biodiversidade, né, provavelmente vai falar aqui, né, dos animais, né? Se vocês sentirem alguma necessidade de eu dar uma segunda aula falando sobre esse assunto, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Deixa um comentário que aí a gente verifica a possibilidade de dar essa aula aí para vocês, ok? Então hoje a gente vai ficando por aqui, a aula foi bem extensa, né? 55 minutos. Hoje a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa um comentário, também se inscreve e deixa a curtida. Lembrando que o material está aqui embaixo, tá? O material já vai com esse arquivo aqui, que é da Agenda 21, já vai com o arquivo do TCE, que é esse aqui, né, que fala dos aspectos geográficos. Esse documento aqui é um complemento da Agenda 21. Eles são complementares, tá? Só que esse daqui ele é mais focado também, ele fala também tanto do Brasil quanto do estado do Rio de Janeiro. Então é um complementa o outro, seria bom você dar uma lida nos dois. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, espero que vocês consigam atingir seus objetivos e tchau!